pessoal. Boa noite. Vamos esperar só um pouquinho, deixar o pessoal começar a chegar. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente hoje à noite. Hoje à tarde, estou falando noite, mas hoje à tarde. Boa tarde, pessoal. O pessoal está falando boa tarde aqui no chat. Falei boa noite, mas é boa tarde. Bom, acho que já temos um bom grupo formado. Acho que a gente pode já iniciar. Primeiro quero me apresentar. Eu sou Samuel Couto. Eu sou o diretor editorial da HarperCollins Brasil. Somos a editora que lança as Crônicas de Nárnia e todos os livros do autor C.S. Lewis aqui no Brasil. Tem uma presença, uma convidada muito especial aqui comigo hoje à noite também, que é a Gabriele. A Gabriele, ela é pós-doutora em História, doutora em Educação pela USP e também graduada em Pedagogia. A Gabriele é amplamente reconhecida como uma das grandes especialistas em C.S. Lewis do Brasil. Ela é tradutora de diversos livros do C.S. Lewis pela HarperCollins Brasil, enfim, pela Thomas Nelson, principalmente os livros de não ficção, e ela é consultora técnica do nosso projeto das Crônicas de Nárnia. E a gente convidou ela aqui para falar um pouquinho sobre essa área pedagógica e aplicações de As Crônicas de Nárnia na área pedagógica. Então, né, a gente tem chamado essa palestra aqui como Embarcando nas Crônicas de Nárnia em Sala de Aula. Antes de começar, quero agradecer aí a presença de todo mundo e também pelo pessoal da Adsal por ter aberto aí a plataforma para a gente falar um pouquinho sobre as Crônicas de Nárnia e as suas aplicações em sala de aula. Vou colocar aqui a apresentação. Acho que todos estão vendo, né? Mas vamos lá. Como eu mencionei, a HarperCollins Brasil é a editora das Crônicas de Nárnia no Brasil. Nós passamos a publicar essas obras especificamente agora no início deste ano. Então, com as Crônicas de Nárnia é um novo projeto, mas a gente já está publicando C.S. Lewis pela Harper desde 2018, já com mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Enfim, é um projeto bem, bem grande, de muito alcance, até porque é um autor muito popular. E, claro, as Crônicas de Nárnia coroa esse trabalho que a gente está fazendo, claro, por ser a obra mais importante e talvez mais conhecida do autor. De qualquer forma, eu queria falar um pouquinho sobre esse projeto antes do início aqui da palestra da Gabriele, justamente porque é um projeto gigantesco da nossa parte, né? Para quem já teve acesso a esses livros e conhece esses livros, nós fizemos um trabalho que a gente está chamando de Nárnia como você nunca leu. Porque literalmente estamos construindo do chão para cima um novo projeto editorial. Isso passa pelas novas traduções que nós fizemos, e rapidamente sobre isso a gente tomou uma decisão difícil de retraduzir, e é difícil porque essas obras muito consolidadas, lidas por milhões de pessoas, são sempre, obviamente, próximas do coração dos seus leitores, mas entendemos que era necessário por múltiplas razões, mas a principal das quais é quando a gente adentrou na tradução anterior, descobrimos diversas coisas sobre essa tradução, a principal das quais é que ela tinha sido produzida para as edições de ouro, que eram edições, enfim, resumidas de grandes clássicos da literatura, e, consequentemente, as edições em português que tínhamos vigentes no país eram menores do que as edições originais em inglês em termos de tamanho. Para quem entende um pouquinho sobre tradução, sabe que, normalmente, quando se traduz uma obra por português do inglês, a obra é uns 20% maior, então era muito estranho ser um pouco menor. Naturalmente, algo tinha acontecido aí para ele estar sintetizado, enfim, um pouco mais curto. Enfim, tomamos a partir disso uma decisão de retraduzir do início,
O tradutor dessas obras é o Ronald Kirmsey, que é um dos grandes tradutores vivos aí no Brasil hoje. Trabalhou com a HarperCollins nas obras de J.R. Tolkien, ele é o tradutor do Senhor dos Anéis, pela HarperCollins Brasil também. Enfim, um grande nome, com certeza, de respeito para essa tradução. E, claro, contamos também aí com outros especialistas, com certeza aí incluindo a Gabriele, para a produção dessas novas obras. Então, o que a gente tem dito para quem já conhece, para quem, enfim, ama esses livros, será uma experiência totalmente nova, rica e com certeza de uma densidade maior do que você teve antes. Vale mencionar, quando essas obras foram traduzidas inicialmente no Brasil, não contávamos com pessoas como a Gabriele, que passaram muita parte da sua vida acadêmica dedicada ao estudo e análise dessa obra, entre tantos outros. Enfim, essa especialização na obra não era tão corrente no Brasil como é hoje. Então, também, o projeto conta também com esse novo momento aí de C.S. Lewis no nosso país. Enfim, então, um pouquinho sobre as obras que nós fizemos. A gente vai disponibilizar alguns links aí para vocês verem também o que a gente tem feito com esses livros. É uma edição de luxo que a gente está relançando, em capa dura, etc. Enfim, é uma nova experiência de leitura para quem já conhece as obras. De qualquer forma, acho que a parte mais importante é o que está por vir aqui com a Gabriele. Então, eu quero deixar com ela. A Gabriele ela vai dar uma palestra. Ao decorrer, se vocês tiverem perguntas, por favor, podem colocar no chat. A Gabriele só vai responder as perguntas no final da palestra, tá? Ela não vai parar durante a palestra para responder. Então, se puderem aguardar até o final, mas se tiverem perguntas ao decorrer, a gente vai separar aqui para responder também ao final da palestra, tá bom? E temos uma horinha aí dedicada a essa análise de As Crônicas de Nárnia em sala de aula. Então, boa palestra para todo mundo. Gabriele, por favor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, poder compartilhar com colegas de luta, de classe, os professores que eu tanto admiro e apoio no seu trabalho cotidiano. Bem, eu vou começar a minha palestra com uma imagem, com um exercício imaginativo. Imagine-se num deserto. Você olha para frente e só vê dunas. Olha para o lado, só vê dunas. Para um lado, para o outro lado, só dunas. Para trás, só dunas. E você está perdido. Você está morrendo de sede e fome e o sol está fritando seus miolos. E, de repente, você vê uma imagem de um oásis, de um lago, umas palmeiras, e você pensa, bom, isso deve ser fruto da minha imaginação, porque eu estou desejoso de ver água. Então, você dá as costas e vai embora. Mas acontece que você topa com um beduíno, um homem do deserto, e ele diz, o que você está fazendo? Você está louca? Você não está vendo essa miragem aí? Por que você está dando as costas? Então, você fica surpreso. Como é que ele pode ter visto a mesma miragem que é fruto da sua imaginação? Então, para que uma miragem pode servir? E muitos de vocês vão dizer, ela serve para motivação, ela serve para te dar esperança, te dar uma motivação para você seguir em frente. Mas não é só esse motivo emocional e sentimental que a miragem pode lhe dar. Ela te dá um serviço, ela te oferece um serviço muito mais além, porque ela te dá o norte. Como vocês sabem, uma miragem é uma projeção, é uma imagem de um lugar que existe de fato, mas existe projetado para frente. Ou seja, ele está num lugar, você vê ele num lugar que ele não está. Ele está naquela direção, mas ele está muito mais longe. É o que acontece quando você, num dia de muito calor e antes da tempestade, principalmente, você vê ilhas. E você acha que elas estão bem perto, próximas. Você pode
acha que pode nadar até elas, mas você fica surpreso quando entra num barquinho e vê a quantidade de tempo que leva para chegar. Ou você vê num asfalto aquele espelhamento num dia quente de verão, você vê aqueles raios, aqueles espelhamentos no chão, e você vê um caminhão chegando e você acha que ele já está perto e, na verdade, ele está longe. Então, para que pode servir uma imagem? Hoje em dia, nós somos bombardeados por imagens. Nós temos o Google Imagens, a propaganda, a mídia, a arte, tudo isso apela, tudo isso remete aos sentidos, à percepção, aos sentimentos, ao sublime e ao sobrenatural, ao transcendente. O que você vê vai além do aqui e agora. E isso já nos dá, é uma visão que já nos dá uma primeira pista de como Lewis queria que nós trabalhássemos as crônicas em sala de aula, tendo projetos, tendo imagens, tendo visões. A pedagogia dos projetos é uma pedagogia muito boa, porque ela lida com o que nós imaginamos que queremos do nosso aluno. Os projetos pedagógicos são uma projeção do que nós pensamos enquanto escola, do que nós queremos ser enquanto escola, enquanto profissionais, enquanto instituição, enquanto alunos. E que alunos são esses que nós queremos formar? E a situação da educação está deveras desértica. Professores ganhando mal e sobrecarregados, insatisfação, falta de dinâmica, desnorteamento, subjetivismo e relativismo, divórcio entre teoria e prática, conhecimentos fragmentários e uma série de outras coisas que têm nos desanimado e têm nos desnorteado. O Lewis ele escreveu um livro sobre educação que se chama Abolição do Homem. Nesse livro, ele é considerado um dos primeiros que se deve ler na bibliografia do Lewis, porque ele dá a porta de entrada, ele mostra a visão de mundo do Lewis, e que dá o trampolim para o cristianismo puro e simples, que é o clássico dele. Depois você pode ir para o grande abismo, para os milagres e o problema do mal. E a abolição do homem é o quê? É um livro sobre educação, baseado em 3 palestras dadas em 1943 a professores. E ele aborda a questão: para que servem os livros didáticos? Qual a sua importância? E aí ele faz uma crítica ao Livro Verde, que foi publicado em 1939. Esse Livro Verde é um livro que ele não cita o título real, mas ele existe realmente. E foi publicado por 2 autores. Ele escreve esse livro no contexto do nazismo e da transição na educação. A educação antiga era uma espécie de propagação, homens transmitindo humanidade para outros homens. A nova é apenas propaganda. Como se sabe, o Hitler ele é considerado o papa do mercantilismo, da mercadologia, do marketing. Ele investia pesado na propaganda. Então, uma das primeiras imagens que aparece no livro, ele cita o Coleridge, que é um autor britânico famoso que num dos livros dele descreve 2 turistas olhando uma cachoeira. Um diz que a cachoeira é bela e outro diz que ela é sublime. E nesse livro didático de língua inglesa que o Lewis critica nesse livro da Abolição do Homem,
eles dizem que o Coleridge elogia a definição de sublime e critica a definição de soberbo. E dizem que isso é porque o sublime é uma projeção de sentimentos do que a cachoeira seja. Então, é um sentimento de sublimidade que provoca no turista. Mas o Lewis diz que isso não é assim. Na verdade, a crítica do Coleridge é em relação à visão subjetiva e objetiva. O turista que diz que ele é belo, ele está simplesmente fazendo uma avaliação, um juízo estético do fenômeno natural, enquanto o turista que diz que é sublime, ele está indo além, ele está transcendendo o que ele está vendo, ele está dizendo que é uma coisa divina, é uma coisa maravilhosa que transcende a nossa capacidade de percepção. Então, os autores do livro didático, eles dizem que os sentimentos são subjetivos e, portanto, são irracionais. Então, de duas uma, ou nós devemos distingui-los e cair no racionalismo, ou instaurar uma polícia sentimental ou mental, que seria o totalitarismo, uma censura. A literatura não concorda com valores subjetivos. A literatura está cheia de valores universais, de coisas que transcendem, que vão além. O universo não concorda com valores subjetivos, porque quando se contempla a natureza, se vai além do que se pode sentir sobre a natureza, se vai até os limites da adoração a um Deus ou a um Criador. A educação depende de uma concepção de homem fundada no real. Então, a educação ela tem que ter uma visão de um modelo de ser que se quer formar. E esse modelo ele tem que ser objetivo, ele tem que ser absoluto, ele tem que ser universal. Por isso, a educação depende de uma antropologia filosófica, ou seja, de uma concepção do que é esse ser humano que eu quero formar. E a antropologia filosófica está ligada a uma ética, a uma tábua de valores. O homem é formado por razão, vontade e sentimentos. A razão controla o homem visceral por meio do peito. Qualquer dos três isolados se torna um ismo. Se eu valorizo só a razão, eu caio no racionalismo. Se eu valorizo só os sentimentos, eu caio no subjetivismo e no sentimentalismo. E é preciso achar o caminho do meio, de como fazer dialogar os sentimentos e a razão. E, para isso, ele define um conceito que ele chama de tal, que são os valores universais da humanidade, que vem da filosofia oriental. Mas ele estende esse conceito, que é o caminho dourado do meio, não faça aos outros o que não quer que os outros façam a você, como dizia o Confúcio, e ele estende esse conceito a todos os valores que estão presentes na literatura mundial, os valores que transcendem e que são comuns a todas as culturas, línguas, nações e épocas. Os valores dos clássicos, que não têm idade e nem geração. O tal não é consequência, mas ponto de partida. É o fundamento último, basilar, universal. Não é nada novo, são valores milenares arquetípicos esquecidos. No anexo do livro, ele coloca vários provérbios de várias culturas e épocas da história.
e em torno de valores comuns como justiça, resiliência, liberdade, amizade, fidelidade, coragem e outros valores. Em síntese, somente o Tao é capaz de prover uma lei de ação humana comum que possa abarcar legisladores e legislados igualmente. Então, essa ideia de que sem o Tao se tem uma ditadura, digamos assim, de pessoas que definem o que é certo e errado e pessoas que obedecem. Então, o Tao ele engloba tanto os que definem o certo e errado, quanto os que seguem, que são submetidos a essas definições. É o que acontece com as leis internacionais. Era preciso instaurar uma ONU, um tribunal internacional, para que questões de julgamento internacional fossem julgados e que esse tribunal tivesse um valor universal. Mas o ser humano ele sempre cria os substitutos, as alternativas ao tal, como, por exemplo, as que perguntam sobre os fins, o útil, o necessário, o progressivo, o eficiente. O progressivismo ele se pergunta sobre o que vale como bem é o que leva ao progresso, e o mal é o que leva ao retrocesso. O utilitarismo define o bem como aquilo que é útil, e o behaviorismo como aquilo que é eficiente, como o estímulo e a resposta são o mecanismo de definição do certo e do errado. E para essas morais, essas tábuas de valores alternativas ao tal, o que importa é o controle da realidade. Então, a eugenia, a manipulação e a propaganda são formas de controlar a realidade e a natureza. Os manipuladores, neste ponto, aqui eu cito um trecho do livro, os manipuladores, neste ponto, estarão em condição de escolher que tipo artificial de tal irão impor à raça humana, segundo as razões que lhe convierem. Eles são os motivadores, os criadores de motivos. Eles não são homens em absoluto, são artefatos. A conquista final do homem mostrou-se a abolição do homem. Então, sem o tal, sem os valores universais e absolutos, a ordem entra em caos. E com isso, o ser humano, o próprio ser humano, é extinto. Os manipuladores são seu próprio mal e destruição. A vitória sobre a natureza é a vitória da natureza sobre o homem. Muitos são os filmes que a gente assiste de ficção científica sobre o fim do mundo, em que o homem tenta controlar a natureza de todas as formas, mas acaba sendo controlado por ela. E a natureza se vinga de alguma forma. E qual é a visão correta, então, nesse caos que está instaurado? Não há nenhuma utilidade em tentar enxergar o que está por trás de todos os primeiros princípios. Não é... Os primeiros princípios, eles são absolutos, eles não têm nada por trás. Então, a mania que a gente tem de procurar motivos para as ações e o certo e errado tem a sua limitação. Então, é preciso ver as coisas como elas são, é preciso cair no real. A via do concreto e do real é a via mais segura para uma visão maior. É preciso abrir o horizonte. Eu costumo usar uma ilustração para a gente entender essa necessidade do universal.
com o exercício de tentar localizar um ponto no espaço. Imagine um ponto no espaço. Como você definiria onde ele está localizado? Como você localizaria esse ponto? Com certeza você estabeleceria um sistema de referência, como Descartes fez na matemática, na geometria. Ele estabeleceu o eixo do x e o eixo do y. Esses eixos são absolutos. Eles são nortes que definem um ponto no espaço. Então, não adianta dizer que esse eixo é relativo, que ele pode estar em outro lugar, porque aí o meu plano cartesiano vai por água abaixo. Então, da mesma forma, em termos de valores, é preciso ter uma tábua de valores universais, é preciso ter essa visão. Aqui eu tenho uma imagem das miragens que já foram fotografadas. As miragens, as visões, a miração, o mirandum, é tão concreto quanto a realidade mesma. Nessa primeira imagem é um lago que parece que está na frente, mas está bem quilômetros de distância. Na segunda imagem nós temos um ônibus, um só, e a miragem dele e um hotel no meio do deserto. O imaginário, o lúdico e a educação. O ser humano é um ser do lúdico, como dizia o Huizinga no livro Homo Ludens. O lúdico é o traço divino, a imago Dei. O homem é análogo ao divino, em plano inferior. A educação é o projeto divino de formação, Bildung, do ser. Não é building, é Bildung. Educer significa extrair o ser de dentro. Então, o lúdico serve para mediar esse processo de formação do ser, de atualização de potencialidades que estão inerentes ao ser humano. A literatura é imaginação em letras? Sim, a literatura é o meio mais eficiente para a gente conseguir atualizar essas potencialidades. Não há originalidade absoluta. Na literatura, o que acontece é a mímese, a imitação. As imagens são expressadas. A imaginação pode estar a serviço do bem ou do mal. Por isso que é necessário que a literatura, a leitura, seja conduzida. Estou atualmente escrevendo um guia de leitura das Crônicas de Nárnia, que vai sair pela editora Lions Editora. E justamente para tentar conduzir esse processo de interpretação das imagens contidas nas Crônicas de Nárnia. O cosmo tem esse caráter verbal, ou seja, ler o cosmo também significa interpretá-lo, significa extrair dele lições morais da história. Deus escolheu se revelar nas Escrituras. Por isso, mais uma prova de que a literatura tem um papel fundamental nesse processo. Todo texto é uma pequena encarnação. O belo é uma prova experimental de que a encarnação é possível. Indo agora para o mundo de Nárnia. Qual foi a base da educação louisiana para criar esse mundo? A própria formação clássica dele. Ele foi formado na literatura dos gregos antigos e dos romanos, que tinham o trivium e o quadrivium, ou as artes liberais, como currículo básico. A biografia da busca por joy, a busca pela alegria, pelo que transcende, pelo que dá aquela saudade no ser humano, a Sehnsucht, como diz no alemão.
O batismo de sua mente por George MacDonald. Ele diz que na adolescência ele ainda era ateu, ele abriu as portas para o evangelho através da leitura de obras de ficção, como de George MacDonald. Sua autoridade como acadêmico e profissional. Ele conseguiu, como ninguém, unir o lado acadêmico dele ao lado imaginativo, com obras de ficção. Os tempos de guerra. Ele escreveu um artigo sobre o que podemos aprender em tempos de guerra, sendo que a principal lição é a proximidade da morte, que faz a gente pensar sobre coisas que vão além. A crítica contra o cientificismo, snobberismo e bulverismo, que é aquela mania da ciência de tentar provar que está errado antes de tudo, e outros ismos. A questão da verdade. A educação pressupõe a priori absolutos. Sem verdade não há educação. Isso não significa que a verdade, que alguém tenha acesso a essa verdade, ou que alguém a detenha. Ninguém é detentor da verdade. Existem verdades, mas isso não significa que a verdade absoluta não exista lá fora. Sem verdade absoluta, tudo cai no relativismo. A educação pressupõe o tal. Ela visa o máximo do ser possível. Ela visa o último potencial, de Tomás de Aquino, que é a potencialidade máxima do ser humano. A pedagogia das competências trouxe essa ideia de que há competências a serem desenvolvidas no aluno. E essas competências são potencialidades que estão inseridas no ser do aluno. Qual a finalidade da educação para Lewis? É formar, Bildung, unir razão, emoção e imaginação em torno do ser, ênfase nas artes liberais, repensar os currículos, lutar contra as gangues, in the ring, o bullying, e gerar um clima motivador para os estudos, resgatar o prazer, o lúdico na aprendizagem. Ele também defendia uma educação integral ou holística, que visa o ser humano como um todo, como um ser completo, inteiro, que é a ideia também da paideia, da educação do ser humano grego e antigo e clássico. A mente como órgão da verdade e a imaginação como órgão do sentido. As propostas significativas, ativas. Então, ele também subscreveria o Ausubel com a aprendizagem significativa, porque é preciso criar subsunsores, é preciso criar articulações de sentido entre o que a criança já sabe e o novo, aquilo que ela quer aprender. Então, ele defenderia as propostas significativas e as pedagogias ativas. Como educar através da literatura imaginativa? Sendo um bom leitor, um escritor bom, usar recursos imagéticos como mediadores, fazer boas perguntas, ser um mediador, um facilitador, fomentar a boa literatura com filmes e imagens, dar importância à imagem e à imaginação. Usá-la para fruição e contemplação, exercício do discernimento, da sabedoria e da criatividade, formação da imaginação, contagiar o educando com bom exemplo. Não derrubar florestas, mas irrigar desertos. É esse termo que o Lewis usa em Abolição do Homem, que o educador não serve para derrubar florestas, ou seja, instaurar polícias sentimentais ou racionalistas, mas irrigar desertos, ou seja, trazer vida
trazer significado às coisas mortas e dissecadas. Usar a metodologia do diálogo e da pergunta. Usar o método OIA, observação, interpretação e aplicação. É o método que eu uso no guia de estudos das Crônicas de Nárnia que estou escrevendo. Resumindo, então, a abolição dos valores, mais controle da natureza, mais controle da consciência, resulta em abolição do homem. O remédio seria uma visão, o trabalho com projetos, trabalho com imaginação contra os ismos. Só assim faremos o deserto verdejar. E eu coloquei alguns links aqui para vocês, do meu site, da Sociedade C.S. Lewis do Brasil e da Lion Editora, do C.S. Lewis Foundation e do C.S. Lewis Institute, todos em inglês. E aqui vai a bibliografia dessa minha apresentação. Temos perguntas? Pessoal, se tiverem perguntas, quiserem colocar aqui no chat, a gente pode responder agora. Alguém tem alguma pergunta? Se colocar um ponto de interrogação na parte final da pergunta, ele filtra aqui para a gente. Tem uma primeira pergunta. A pergunta, Gabriele, podemos dizer que essa abordagem literária é linguístico-discursiva? Sim, muito boa pergunta. Ela é linguística porque trata da língua, claramente, né? A literatura e a língua estão ligadas, e ela é discursiva porque liga-se a um sentido, a um significado, a uma motivação. O discurso, ele mostra para a gente o que está por trás, mas sempre tomando cuidado com essas abordagens discursivas, em não tentar não recair em abordagens estruturalistas, que veem na literatura apenas as motivações, quer seja marxistas ou freudianas. É preciso fazer uma análise do discurso que leve em conta o que vai além dessas abordagens, o que é válido para toda a humanidade, e não só o que motiva o discurso. Então, a análise discursiva ela é uma alternativa à proposta do Lewis, que é uma análise estruturalista, que vê a motivação marxista ou freudiana por trás da literatura. Mas ele quer ver o que está na frente da literatura e não atrás. Ele quer ver aquilo a que a literatura remete, aquilo a que ela aponta. Então, é uma abordagem que vai além dessa estruturalista. Mais alguma pergunta? Não sei se respondi. Se quiser debater. Obrigada, excelente resposta. Perfeito, pessoal. Se não tivermos mais perguntas, então, acho que a gente já está chegando aqui ao término. De novo, quero agradecer todo mundo aí pela participação e, mais uma vez, para a Adsal,
pela oportunidade. Não deixem, como eu mencionei no começo, de explorar essas novas traduções, essas novas edições que temos produzido das Crônicas de Nárnia. Temos certeza que vão ser experiências literárias, experiências linguísticas, já que estamos aqui nessa temática, novas e reveladoras também dos processos editoriais anteriores para quem já conhece as obras. Como falei anteriormente também, acho que a gente não tinha, no primeiro momento de tradução dessas obras, os recursos e as ferramentas, principalmente os recursos humanos que hoje temos no Brasil para tradução dessas obras no nível que eles estão agora. Então, estamos super felizes e empolgados aí com o resultado que eles vão mostrar. E, claro, são obras historicamente importantíssimas, muito adotadas em escolas, obras fundadoras de gêneros literários, junto aí com as obras de Tolkien, enfim, desse campo fantástico. Então, certamente, interessantes para serem explorados aí. É isso. Gabriele, muito obrigado pelo seu tempo aí para passar um pouquinho do seu conhecimento, do seu vasto conhecimento aí sobre Lewis. E é isso, gente. Boa noite. Muito obrigado. Boa tarde.